Pessoal, essa aula está sendo gravada, estamos na 7ª aula da disciplina de funções e reações orgânicas. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Estamos na segunda parte de estereoisomeria. A gente vai falar bastante bastante, mais ou menos, né? Palavra-chave da aula de hoje são diastereoisômeros e compostos que a gente chama de meso, tá? Guardem essas duas palavras que são as duas palavras-chave da aula de hoje. Bem, eu não vou repetir muita coisa aqui. A gente viu várias coisas de estereoquímica já, né? Vimos a parte de análise conformacional, eu esqueci de colocar na ordem aqui, pessoal. Né? Vimos inicialmente nessa parte de estereoquímica a diferença do que é uma conformação e do que é uma configuração. Conformações sempre vão estar associados ao mesmo composto, então é basicamente você pegar uma molécula e você girar um pouquinho, você tem uma conformação, você girar um pouquinho do outro lado é outra conformação, você girar um pouco aqui, mudar a perspectiva, você vai ter outra conformação, e assim vai. Né? Então sempre vai estar relacionado à mesma molécula. E configuração, a gente pode ter duas moléculas com a mesma forma molecular, mas com a conectividade praticamente a mesma, mas a forma que essas moléculas estão, essas ligações estão dispostas no espaço é o que faz diferir uma com a outra. E quando se fala de configurações diferentes, a gente está relacionando estereoisômeros. E aí a gente tem que voltar lá atrás, falar do que são isômeros, né? O que são isômeros, no modo geral, as diferenças entre isômeros constitucionais e estereoisômeros. E aí a gente entrou a fundo sobre estereoisomeria, falando primeiro sobre cis-trans e os estereoisômeros contendo centros quirais. Né? Esses que têm centros quirais, a gente pode até se subdividir, né? Então a gente pode ter aqui estereoisômeros que a gente chama de enantiômeros. Hoje a gente vai ver mais dois tipos, os diastereoisômeros, desculpa a minha letra, e os compostos meso. Então seriam os três tipos de estereoisômeros dentro dessa classe aqui de estereoisômeros contendo centros quirais. Tá? Então a gente já viu tudo isso aqui na aula passada, aqui tá meio, a numeração aqui tá totalmente errada, né? Falamos de quiralidade, né? Uma maneira que a gente vai, uma ferramenta que a gente vai, um macete, né? Na verdade, que a gente vai usar muito é a questão do plano de simetria. Eu já vou explicar com mais calma de novo. É uma maneira de você identificar se uma molécula vai ser quiral ou aquiral, tá? E isso tem muito a ver com compostos meso, a gente vai ver. Vimos a questão dos diásteres dos enantiômeros, são os estereoisômeros que diferem em a relação muito parecida com a relação de espelho entre um objeto e a margem especular. Vimos as maneiras de desenhar essas estruturas de perspectiva e ficha, a gente vai rever isso de novo. E a notação RS e EZ para duplas ligações. Tá? Então, vimos tudo isso aqui. Então, para falar de estereoisômeros, tivemos que falar de isômero, voltar um pouco. Vimos a existência de isômeros constitucionais, são aquelas que têm a conectividade diferente, tá? E os estereoisômeros que possuem a mesma conectividade, mas o arranjo do espaço é diferente. Tá? Então, já jogando na cara aqui de vocês, esqueci de fazer umas coisas aqui nessa aula, mas tudo bem. Hoje a aula vai ser focada ainda nessa questão de centros quirais, então a gente ainda vai estar focado nessa parte aqui, a gente ainda está dentro dessa caixinha, e aula passada a gente só falou de um centro quiral, né? De um carbono assimétrico. Tá? E a gente fez a regrinha lá para ver se ele é o R ou se é o S. A gente identificou, fez todo a mandinga lá para a gente chegar se a molécula em questão é R ou é S, né? Mas a coisa vai complicar mais hoje quando a gente for analisar moléculas contendo mais de um centro heterogênico ou mais de um carbono assimétrico. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, o 3-clorobutanol. Vamos analisar só a fórmula condensada aqui, né? Que é essa que eu estou anotando em vermelho, pessoal. E se vocês perceberem, a gente tem aqui dois carbonos com um asterisco, tá? Esse e esse. E são justamente dois carbonos agora na mesma molécula que contém 4 substituintes diferentes. Então, para esse carbono eu tenho CH3, H, esse grupo todo aqui e o Cl. E para esse outro carbono aqui da direita, eu tenho H, OH, CH3 e todo esse outro grupo aqui ligado nele. Então, eu tenho dois centros heterogênicos, tá? Ou dois carbonos assimétricos. E quando você tem dois carbonos assimétricos, você vai ter mais de, além dos dois estereoisômeros, né? Quando a gente via
um carbono assimétrico, a gente tem 2 estereisômeros, né? O que são estereisômeros, professor? Eu estou viajando. É a molécula com R e a molécula com a configuração S, tá? Quando a gente tem agora 2 carbonos assimétricos, fugiu aqui e travou. Deixa eu ver se... Ah, não, apareceu de novo, tá? Existe uma formulinha que ajuda a gente... Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal, que eu esqueci. O setup aqui é setup ruim pra caramba. Quando você tem mais de um carbono assimétrico, a gente precisa usar uma fórmula, que é a fórmula 2 elevado a n, essa daqui, onde n é o número de carbonos com 4 substituintes diferentes, o número de carbono assimétrico. Então, se você tem uma molécula com 2 carbonos assimétricos, você vai ter, no total, 4 estereoisômeros. Se você tiver 3 centros, você vai ter 8 estereoisômeros possíveis, e assim vai. Existem moléculas na natureza com 10, com 20, com 5 carbonos ou centros estereogênicos, tá? A possibilidade de estereoisômeros é bastante alta, à medida que você vai aumentando o número de carbonos assimétricos. E vamos ainda analisar esse caso aí do clorobutanol. Se você fazer, então, essa regrinha matemática, você tem, no total, na verdade, até, tá? Eu vou escrever aqui, até 4 estereoisômeros, a gente vai ver um caso que não chega a 4. Mas estão os 4 aqui na minha mão. E eu vou ter que fazer uma pausa aqui, pessoal, porque eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem pelo meu rosto aqui. Eu tenho um aqui, eu tenho outro, acho que vai ficar mais difícil. Como que eu vou segurar os 4, tá? Tem os 4 aqui, por incrível que pareça, todos eles são diferentes entre si, têm a mesma conectividade, são todos estereoisômeros, mas são os 4 possíveis. Quando você tem 2 carbonos assimétricos, você vai ter 4 estereoisômeros. Eu vou pegar 2 a 2 aqui e mostrar a relação entre eles. Tá? Vou pegar esse primeiro aqui, ó, que parece estar simples, né? Eu tenho aqui as 2 metilas, os 2 carbonos, aqui eu tirei os hidrogênios para facilitar a visualização. Os 2 hidrogênios, o azul, vamos atribuir o azul como cloro, tá? E o H como o oxigênio vermelho, tá? Então eu tenho aqui o CH3, carbono, cloro, carbono, OH, CH3H, certo? Tem a molécula aí que está projetada. É um desses 4 aí. 1, 2, 3 ou 4. Eu vou perguntar para vocês. Vocês não estão vendo o slide, né? Puxa, eu vou ter que colocar o PowerPoint, não vai ter jeito. Minha câmera fica um pouquinho pequena, mas eu acho que vocês conseguem ver ainda a molécula aqui, tá? Dentre os 4 aí, eu tenho os 4 estereoisômeros projetados também na tela e eu tenho o modelinho aqui em 3 dimensões. Né? Eu vou perguntar para vocês, quem que é esse aqui que eu estou segurando? É o 1? É o 2? É o 3 ou é o 4? Vamos tentar analisar junto, tá? Como que eu faço para ver se... Porque eu tenho os 4... Eu juro que esses 4 aqui são esses 4 que estão aí na tela, tá, pessoal? Mas aí a gente precisa saber qual é esse aí desses 4 que estão aí na tela. Se é 1, 2, 3 ou 4. Tá? Bem, qual que é a melhor forma aqui? Vamos tentar chegar nesse 1 aqui, ó. O 1... Eu tenho os 2 hidrogênios para frente, eu tenho CH3, carbono, CH3 no plano, em todos eles, ó. Então, vamos colocar os 4 carbonos assim, ó, tá? Igual que tá aí no slide. Então, isso aqui vai estar no plano. Agora, a gente tenta observar se isso aqui é o 1, é o 2, é o 3 ou é o 4. Então, eu coloquei os carbonos no plano, que é igual que está aí no slide. Eu tenho 2 hidrogênios aqui no meu dedo apontando para frente, ou seja, na direção de vocês. Então, vamos ver qual que tem os 2 hidrogênios apontados na mesma direção. Aqui, ó, o 2 e o 1. Certo? E aí, quem que é quem? Então, no meu lado direito, eu tenho um cloro. E do lado esquerdo, eu tenho um OH, tá? Então, parece... Aqui, é que agora, que eu olhando de frente, né? É que eu nunca sei quando eu projeto na câmera se eu tenho, se ele inverte a câmera, se ele reflete a câmera, né? Mas assim, olhando ele, eu sei qual que é ele, tá? Eu acho que eu tô falando aqui o OH para frente, olhando assim. Esse aqui, meu dedo aqui é o lado direito, mas é que eu tô vendo o lado esquerdo, né? É porque eu tô mostrando desse jeito, né? Então aqui, ó. Eu tenho os 2 hidrogênios para frente, as 2 metilas. Aqui eu tenho um cloro para trás e um OH para trás, né? Então, olhando assim, isso aí parece que é o composto 2, tá? Mas por causa da câmera, pessoal, eu não sei como é que tá aí. Pra gente parece o 1, professor. Parece um? Pra gente como se fosse um, tá invertido, né? Ah, tá. Eu acho que tá certo então, porque isso aqui realmente é um para mim. Para mim é um. Tá, eu olhando assim é um, tá?
Então tá certinho, esse aqui é o 1, tá? Eu tô segurando aqui, é que os hidrogênios, para mim, tá na minha direção, certo? Então aqui acho que deve estar invertendo aqui. A câmera que eu tô vendo aqui do Google, eu acho que ela tá refletida, tá? Então acho que vocês estão me vendo como se essa mão aqui fosse a mão esquerda, né? Mas eu sou meio ruim em direção, mas esse aqui é o 1, pessoal, vocês têm razão, tá? E agora eu vou pegar esse, tá? Olha que relação que vocês acham que tem entre esses dois aqui, ó, tá? Esse aqui é o 1, que eu estava segurando agora há pouco. E olha só, eu tenho uma relação objeto-imagem, né? Esse aqui seria o reflexo do espelho desse, certo? Eu não consigo sobrepor. Se eu tentar sobrepor um com o outro, ó, consigo coincidir o preto e o branco, mas não consigo coincidir o vermelho com o azul, né? E eu tenho uma relação de objeto-imagem. Então, esse aqui é a imagem especular do 1. E se vocês olharem aqui no PowerPoint, esses dois aqui é como se tivesse um espelho, tá? Então, esse desenho tosco aqui, parece um poste, é o espelho, tá? A minha anotação de espelho. Então, eu tenho aqui objeto e imagem. Então, entre 1 e 2 são os dois enantiômeros, tá? Esse lance de Elliott e Trell eu não vou cobrar, é só para vocês observarem. Então, eu tenho aqui duas moléculas que, para mim, colocando lá as metilas para frente, um vai ser o composto 1, que é esse, e esse vai ser o composto 2, tá? Eu estou com as metilas para cima, os hidrogênios para frente. O cloro está no meu lado esquerdo e o oxigênio está do lado esquerdo e o cloro está do lado direito, tá? Então, tá certinho. Então, eu matei o 1 e o 2. E os outros dois estão aqui, né? Então, eu coloco as metilas para cima, no mesmo plano, certo? No plano da mão. E aí eu tenho aqui na frente, na minha frente, o hidrogênio e o cloro agora apontados para frente, igual que está aí. Agora eu preciso saber se é o 3 ou se é o 4. Então, eu dou uma olhada aqui, eu tenho o OH do lado esquerdo, né? Então, como eu tenho o OH do lado esquerdo e ele está para trás, tudo leva a crer que é o 4, essa molécula aqui. E a outra molécula é provavelmente o enantiômero dela, tá? Então, eu tenho aqui o enantiômero, tá? Você vê que é uma relação eu tenho essa molécula espelhada dessa, tem uma relação de objeto-imagem. Então, agora eu tenho os 4 aqui na minha mão, tá? Em forma de modelo tridimensional. A gente vai ver aqui, então, eu coloquei os 4, tá? A gente pode atribuir a configuração absoluta de cada um desses centros. Então, se eu pegar, por exemplo, esse carbono que está ligado ao oxigênio, vamos colocar todos eles em vermelho, para não confundir, tá? Esse carbono que está em vermelho é o carbono que está ligado ao oxigênio. Então, eu vou atribuir a configuração absoluta 1, 2, 3. Então, ele está girando no sentido horário, o hidrogênio está para frente, é S. Por que é S? Apesar de ele estar girando no sentido horário, eu só faço R se o menor grupo de menor prioridade estiver para trás. Como ele está para frente, eu preciso inverter a notação do sentido. Aqui, o carbono ligado ao H, eu tenho a atribuição 1, oxigênio, 2, 3, 4. Aqui também tá girando no sentido anti-horário, só que como o hidrogênio está para frente, sentido horário R. Nesse aqui, o OH está igual aqui, ó, tá igualzinho esse lado, então já vou colocar de cara S. E esse aqui está igualzinho desse lado, de cara R. O slide aqui ele confunde um pouco, porque parece que quando eu for colocar as configurações absolutas, eu preciso sempre, o primeiro sempre tem que ser do carbono de 1, né? Por exemplo, do OH, e o outro tem que ser sempre do cloro. E aí parece que pela ordem aqui vai inverter, mas é meio esquisito isso. Mas aqui vamos continuar atribuindo a configuração e ver como que é a configuração absoluta de cada um desses carbonos aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. O hidrogênio sempre é o menor. Sentido anti-horário, só que o hidrogênio está para frente, então eu troco. Então esse aqui vai ser o R, tá? Se esse aqui é um enantiômero desse, como o slide já disse, então esse aqui provavelmente é o S. Vamos conferir. 1, 2, 3. Está no sentido horário, só que o hidrogênio está para frente e o anti-horário S. Então, se esse é o R cloro, S oxigênio, esse é o S cloro e o R oxigênio, então eu tenho esse parzinho aqui, ó, certo? Esse aqui é o parzinho, esses dois aqui que eu estou assinalando em azul, são esses dois aqui, né? Então, se eu tenho RS e SR, os outros dois ou é RR ou é SS. Então, esse aqui provavelmente é o S. Não tem como ser R, tá? Porque senão vai ser a mesma coisa que esse. Então, vamos conferir. 1, 2,
3. Está girando anti-horário, S, o hidrogênio já está para trás. Então, esse aqui automaticamente, como é enantiômero, é o R, tá? Então, quando você tem dois carbonos assimétricos, você vai ter até 4 estereoisômeros, certo? E 2 a 2 serão enantiômeros. Onde estão os diastereoisômeros? Os diastereoisômeros é quando eu pergunto qual que é a relação, por exemplo, entre 2 e 3, ou 2 e 4, ou entre 1 e 3, ou entre 1 e 4. Ou vice-versa, se eu pego 3 e 2, 3 e 1, 4 e 2 ou 4 e 1. Qual é a relação, por exemplo, entre esses dois aqui? Ora, se um é R e outro é S, e outro é S e outro é S, não tem como eles serem enantiômeros. Porque quando você cria enantiômeros, você inverte os centros. O que era R vira S e o que era S vira R, né? Como eu só inverti um dos centros, a gente não chama mais isso de enantiômeros, a gente chama isso de diastereoisômeros. Então, a relação entre 1 e 3, 1 e 4, ou 2 e 3 e 2 e 4, e vice-versa, né? Se eu colocar do lado de cá também, a relação entre esses pares aqui são todos diastereoisômeros. O que são diastereoisômeros, afinal? Diastereoisômeros são um tipo de estereoisomeria onde não há relação objeto-imagem. Eles são isômeros, estereoisômeros, mesma conectividade, mas o arranjo é diferente, mas não existe uma relação objeto-imagem. Essa é a mensagem mais importante para dar na aula de vocês, tá? Aqui estão os 4 modelinhos que eu acabei de fazer, o exercício. E aqui está a forma em perspectiva, né? Da mesma maneira que a gente viu no slide anterior. Eu não sei porque eu estou repetindo esse slide aqui, tá? Mas é a mesma situação agora com os modelinhos que a gente já fez aqui agora há pouco. Tudo bem? O mais difícil, pessoal, deixa eu ver quem colocou. Alguém colocou alguma coisa no chat? Não. O mais difícil, e o que muitas vezes a gente vê em livros, é você projetar, usar essas projeções de perspectiva e fazer um exercício visual e transformar em projeções de Fischer. A grande dificuldade que eu vejo em muitos, toda vez que eu dou esse curso e os alunos se perdem um pouco, é quando eu peço para transformar uma estrutura em perspectiva em uma estrutura de Fischer. Como que eu faço isso? Então, primeira coisa, vamos pegar o composto 1 aqui. Agora eu não lembro o que é o 1 de novo. Eu vou ter que fazer uma colinha aqui, tá? Esse aqui não é o 1. É esse aqui, tá? Tem o OH, isso, tá? Esse aqui é o composto 1, pessoal. Acredite em mim. E vamos supor que ele está assim, ó. Uma situação normal. Os carbonos estão em zigue-zague, como a gente costuma desenhar, né? E aqui eu estou vendo o cloro para trás e o OH para frente, igual que está aí na tela de vocês, né? Então, eu tenho o OH para frente e o cloro para trás, tá? Então, mais ou menos assim, né? Tá bem parecido o que está aqui lá no começo. Carbono para baixo, carbono para cima, OH para frente, carbono para baixo, cloro para trás e outro CH3 para cima. Então, eu garanto para vocês que eu estou segurando essa molécula aqui. Para transformar em projeção de Fischer, o jeito mais legal é você colocar dois grupos. Aqui ele colocou os dois CH3, tá? Porque são grupos iguais, né? Eu poderia fazer com os hidrogênios, mas geralmente as pontas são carbonos. E esses dois carbonos são esses dois aqui da projeção de Fischer. Então eu coloco os dois carbonos aqui, né? No mesmo lado, para cima, por exemplo. Deixa eu apagar aqui, porque está ficando muito poluído, tá? Eu coloco aqui os dois CH3 no mesmo lado. E aí o que aconteceu? Os hidrogênios estão para frente, aqui é o cloro e aqui é o oxigênio, né? OH. E aí o exercício mais difícil é lembrar como que é uma projeção de Fischer. A projeção de Fischer é uma cruz. E os grupos que estiverem na horizontal serão sempre os grupos que estão voltados para saindo do plano, e os grupos que estão na vertical são os grupos que estão para dentro do plano. Saindo do plano, entrando no plano. Então, esse H e OH, que já está aqui na resposta, eles têm que estar voltados para frente, tá? Então, qual que é o exercício visual que vocês têm que fazer? Eu preciso colocar o que está na vertical para trás e o que está na horizontal para frente, tá? Então, por que eu coloquei desse jeito? Porque eu vou chegar mais ou menos nisso aqui, tá? Você vê que as duas metilhas aqui nas minhas pontas dos dedos estão para trás. Eu tenho os hidrogênios aqui, OH e cloro. Igualzinho que está aí na figura, creio eu, certo? Isso. O OH vai estar na sua direita, creio eu. O cloro vai estar na sua direita, creio eu, certo? E os dois carbonos estão apontados para trás, tá? Não pode ser assim, tá? Tem que ser sempre horizontal para frente, tá? Existem várias outras
possibilidade de desenhar a projeção de ficha da mesma molécula. Então, eu poderia colocar os hidrogênios e puxar para trás? Poderia fazer assim. Eu poderia colocar o OH e o cloro para trás e eu teria isso. Tá? Mas aqui nesse exemplo ele está partindo dos carbonos e jogando os 4 carbonos na horizontal, na vertical, desculpa. Tá? E aí eu vou ter hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Tá? Vamos pegar o enantiômero dele aqui. Certo? Como que seria a projeção de ficha do enantiômero? Que é esse aqui. Aí eu fiz de novo. O que eu tenho aqui? Certo? As duas projeções, os dois enantiômeros. Você vê que o OH e o cloro de uma molécula está no lado direito e o outro está no lado esquerdo, que é justamente aqui a projeção de número 2. Tá? Esse 2 é esse aqui. Eu tenho... Imaginem esses 4 carbonos na mesma linha. Esse aqui seria o cruzamento, aqui seria uma outra linha e aqui seria a outra linha. Então, eu achatando o máximo que eu puder, seria algo mais ou menos parecido, se minha mão deixar mostrar, mais ou menos assim. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a projeção de ficha. A maldita projeção de ficha. E aí, os outros dois são mais simples também de visualizar. Eu tenho aqui o composto de número 4, né? Esse aqui é o 4. E esse aqui é o, olhando assim, esse aqui é o 3. Tá? Ok? Então... É muito difícil você fazer essa conversão aqui só no papel, pessoal. Então, a dica é fazer um exercício mental para chegar daqui, visualizar, tá? Então, uma dica é numerar a cadeia, 2, 3, 4. E aqui, ó, 2, 3, 4, né? Então, no 2, se eu colocar isso aqui de pé, você vê que aqui o OH está para frente e quando você coloca de pé, ele vai ficar do lado esquerdo, certo? Aqui, ó. Esse OH que está para trás... ele vai ficar do lado direito. Tá? Então, o exercício que eu tenho que fazer é jogar isso aqui, ó, fazer esse movimento aqui, certo? Eu estava assim, né? OH para trás, e eu preciso fazer isso no papel, tá? Que é a grande dificuldade. Tá? Ou outra maneira de visualizar isso é como se você tivesse... Por isso que ele faz esse giro antes, porque é como se você estivesse olhando por baixo aqui, né? No plano aqui, você veria mais ou menos como se você estivesse olhando assim, meio que por baixo dessa estrutura aqui em perspectiva, que a gente tem um nome mais específico de cavalete, né? Porque a gente tem aqui parece um cavalinho, né? Então, se a gente olhar mais ou menos nessa perspectiva, a gente chega nisso. Tudo bem? É que eu gosto desse tópico, eu acho bastante interessante, estereoisomeria, tá? De vez em quando eu acabo me empolgando. E eu ativei o OK Google aqui. Em compostos cíclicos também a gente pode ter esse lance de astereoisômeros, né? Ou porque, por exemplo, a gente tem aqui o ciclopentano com 2 metilos, tá? Esses que eu assinalei em azul. Esses 2 carbonos, por incrível que pareça, são carbonos assimétricos. Professor, como que você sabe? É só você visualizar os 4 substituintes. Nesse carbono tem um H, CH3, já são 2 diferentes. Agora, aqui, professor, é CH2 e CH2. É o mesmo grupo. Mas se deu empate, lembra da regrinha de dupla? A gente vê o próximo grupo. Então, aqui empatou, mas o próximo aqui desempata. Certo? Esse aqui é diferente desse. Então, eu tenho nesse carbono assimétrico e esse carbono assimétrico. Se eu tenho 2 carbonos assimétricos, eu teria 4 estereoisômeros. O RR, vou escrever de novo lá. O RR, o SS, o RS e o SR, né? Permutando 2 possibilidades em 2 carbonos, né? E aqui eu vou começar a falar do composto médio. Então aqui eu tenho o cis e eu tenho o trans. E vamos pegar o trans primeiro. O trans aqui eu tenho um CH3 para cima e outro CH3 para baixo. E nesse outro trans aqui eu tenho um CH3 para cima e um CH3 para baixo. Professor, não é a mesma coisa? Então, se você fizer aquele exercício de tentar sobrepor um no outro, né, e tentar coincidir, esses 2 CH3 estão para cima, vou tentar coincidir esse com esse. E aí você vai até conseguir, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas se você chamar esse carbono de 1, esse também de 1, qual que seria o segundo carbono que eu teria que tentar coincidir, né? Você vai ver que vai ficar, esse terceiro carbono aqui não vai coincidir, ele vai parar aqui, ó, na hora de você tentar sobrepor um com o outro, tá? Professor, vamos sobrepor esse carbono aqui com esse. Tá, então vamos sobrepor, só que aqui, quando você sobrepor esse, encostar com essa ponta, esse CH3 vai estar para cima, aí aqui embaixo vai estar o outro CH3, tá? Que era desse daqui.
e esse aqui vai ficar com CH3 em cima, não vai ter a sobreposição. Eu quero dizer aqui que eles são pares de enantiômeros, tá? Eu passo um espelho aqui, esse seria o objeto, esse seria a imagem especular dessa molécula, que não tem como sobrepor, pessoal. Vocês podem tentar fazer o exercício de tentar sobrepor um com o outro, vocês não vão conseguir coincidir uma molécula com a outra, tá? Acredito. Só que com cis, porque eu só desenhei um aqui, porque agora, se eu desenhar o possível enantiômero dele, né? Qual que é o enantiômero? A gente tem que desenhar de forma espelhada. Então, eu vou desenhar esse aqui com esse, o CH3 está aqui embaixo. Eu tenho esse CH3, CH2 aqui igual, e eu tenho outro CH3 aqui para baixo, certo? Eu só numerar esse 1, 2, 3, esse seria o 1, esse seria o 2, esse seria o 3, né? Espelhado. E aí eu consigo sobrepor, pessoal. Se você der um giro aqui nessa molécula, coincidir o 3 com 1, certo? Você vai conseguir coincidir esse com esse também, ok? Então, eu vou conseguir sobrepor um com o outro. Então, não existe molécula quiral, não existe enantiômeros para esse caso. Tá? Qual que é a outra forma de você conseguir visualizar isso? É encontrando um plano de simetria. Se você pensar aqui num plano, imagina isso aqui um bolo, uma pizza em forma de pentágono, e você vai cortar aqui assim, ó, tá? Você está dividindo, você vê que essa metade aqui é idêntica a essa metade, né? Se dividiu em duas metades iguais, tá? E aqui não. Você pode até tentar traçar alguma coisa parecida aqui, ó. Só que essa metade aqui eu tenho um CH3 para cima e essa metade tem um CH3 para baixo. Então não é bem a mesma coisa, tá? Então tem uma porção diferente da outra aqui, ok? Então o plano de simetria é a grande ferramenta para a gente verificar se a molécula é quiral ou não. Então, se você encontrar um plano de simetria que divide a molécula em duas partes iguais, a molécula vai ser aquiral. E olha que bizarro o que aconteceu aqui. Eu tenho uma molécula com carbonos assimétricos, com configuração absoluta definida. Então, aqui vai ser R ou S. Aqui vai ser R ou S, não vou fazer agora. Mas a molécula como um todo é uma molécula aquiral. Então, isso pode acontecer muito. Você pode ter moléculas que tenham carbonos assimétricos, mas a molécula como um todo é uma molécula aquiral, porque tem um plano de simetria. Isso vai acontecer nos compostos meso, e é isso que classifica um composto meso, caracteriza um composto meso. Um composto meso, então, é um composto que tem carbonos assimétricos, mas pelo fato de ter um plano de simetria, é uma molécula aquiral. Outro exemplo aqui, o trans ou cis de bromociclohexano. Eu tenho também uma molécula com 2 carbonos assimétricos, eu teria 4 diásteres isômeros, só que no caso do cis, eu tenho um plano de simetria aqui dividindo em duas metades iguais. Então esse lado vai ser igual aqui, se eu conseguir ter uma visão além do alcance e enxergar um plano de simetria, carbonos assimétricos, eu tenho um composto meso, uma molécula aquiral, tá? Não existe um enantiômero dele. Se você desenhar um enantiômero, você vai conseguir. Eu posso desenhar um enantiômero aqui e perceber que eu simplesmente consigo sobrepor um em cima do outro, pego um, põe em cima do outro, encaixou direitinho, sobrepus um com o outro. Então, eu tenho um composto aquiral, um composto meso. Tá? Vai confundir muito isso com isso, tá? Existem moléculas aquirais, existem compostos aquirais e existem compostos meso. Tá? Para o composto meso se chamar meso, eu preciso ter carbonos assimétricos. Tá? Então, a gente vai ter 3 compostos possíveis. Tem os compostos quirais, os aquirais e meso. Tá? O meso seria um composto aquiral, mas contendo carbonos assimétricos. Os aquirais, no significado mais amplo, não contém carbonos assimétricos, tá? E os quirais são aquelas que têm a relação objeto-imagem, tá? Então, você vai ter, se você tem a possibilidade, o objeto-imagem e a imagem, desculpa, não é sobreponível, você não consegue sobrepor um com o outro, então é um par, você vai ter moléculas quirais e pares de enantiômeros. Tá bom? Aqui mais um outro exemplo, só que aqui um exemplo mais expandido. Eu deveria ter mostrado esse no começo. Aqui é o cis... Não, aqui é o 2,3 de bromo butano, tá? Eu tenho aqui, eu fiz rapidinho agora, aqui, ó. O 2,3 de bromo butano. Vamos pegar aqui, eu vou pegar... Tanto faz aqui, na verdade, né? Acho que é melhor ver aí da telinha. Aqui na minha mão tá um deles, eu vou colocar o composto de baixo, tá? Esse aqui, ó. Então, eu tenho
essa molécula ele tem 2 carbonos assimétricos, então teria 4 estereoisómeros possíveis. Uma maneira de você identificar rapidamente se vai ter meso é quando 2 grupos são iguais dos 2 lados. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, nesse carbono tem um bromo, nesse carbono tem um bromo. Nesse carbono tem uma metila, nesse carbono tem uma metila. Então, geralmente, a presença de compostos mesos vai aparecer quando eu tenho grupos iguais aqui. Diferente que a gente viu aqui, que eu tinha um OH e um cloro. Então, já vai ter os 4. Agora, se você tiver 2 grupos iguais, bromo-bromo, assim, grande chance de você ter uma relação de composto meso, tá? Onde dois possíveis estereoisómeros vão ser idênticos. Então, aqui na minha mão está um deles, e se vocês olharem aqui na minha câmera, você vê que é uma molécula bem simétrica, né? Eu tenho preto, pretinho, pretinho, branco, branquinho, verde, verdinho, né? E eu tenho aqui, ó, a palma da minha mão teria um plano imaginário cortando essas duas metades iguais, né? Então eu tenho um plano aqui cortando em duas partes iguais. Se você encontrar um plano de simetria, significa que essa molécula aqui não vai ser quiral, né? Então não existe enantiômeros para esse daqui, que ele desenhou aqui de propósito, tá? Para mostrar para vocês. Então aqui seria um possível projeção de Fischer para esse composto, e esse seria o enantiômero dessa projeção. E vocês precisam tomar cuidado que quando eu pergunto qual que se esses dois aqui, qual que é a relação? Eu posso criar uma questão de prova e perguntar qual que é a relação entre o composto 1 e o composto 2. Eles são idênticos? São enantiômeros ou são diastereoisômeros, né? Olhando assim, sugere que são enantiômeros, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Se você enxergar um plano de simetria, opa, essa molécula aqui não vai ter enantiômeros, tá? Então isso vai ser igual isso. A projeção de Fischer, se você girar 180 graus, você não altera a estrutura, tá? Você não altera a configuração. Então, se você girar isso aqui 180, jogar esse CH3 para cima, né? Você vai gerar essa molécula aqui, tá? Diferente desse aqui de cima, se você pegar esse aqui e jogar aqui para baixo, você não vai chegar nessa estrutura. Você vai chegar nela mesma. Se vocês enxergarem. Se eu colocar esse CH3 aqui para cá, girar no plano 180 graus, que é o ângulo que eu posso girar a projeção de Fischer, se eu fizer esse movimento aqui, eu vou gerar a mesma estrutura. E não vou gerar essa. Tá? Essa também. Se eu gerar 180, o bromo aqui, ó, esse bromo aqui em azul, ele vai ficar nesse ponto aqui. E a estrutura de Fischer, a projeção de Fischer desse é diferente desse. Eu tenho uma relação de enantiômeros, então são esses dois enantiômeros aqui. Certo? Agora, a relação entre esses dois de baixo significa que eu tenho compostos iguais, e é um caso de um composto meso. Composto meso tenho que ter carbonos assimétricos mais um plano de simetria. Tá? E eu tenho essa figura está bem poluída para mostrar também os compostos mesos, pessoal. Então, qual a relação dos mesos aqui? A relação dos diastereoisômeros, desculpa. A relação entre diastereoisômeros seriam todas essas setas aqui. Então, entre esse composto e esse, é uma relação de diastereoisômero. Entre esse diastereoisômero, entre esse e esse diastereoisômeros, e entre esse e esse, que é a mesma molécula, diastereoisômero, tá? Então, se eu tivesse os 4 diferentes, né? Igual que a gente viu lá com o cloro e o OH, eu teria todas essas relações de diastereoisômeros. Aqui eu só vou ter, na verdade, duas, né? Esse com esse com esse. Tá? Duas relações com diastereoisômeros. Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Eu tô me sentindo, parece que eu tô falando sozinho aqui. Deixa eu ampliar um pouco. Professor, esse tópico é muito específico, professor. Eu não vou usar isso para nada. Eu vou fazer engenharia, não sei, vou para outra área. Tá. Eu deixei para o final a importância da quiralidade. Tá? Na verdade, tem mais uma coisinha, mas antes. A importância da quiralidade apareceu em uma forma trágica, tá? Que foi um fármaco chamado talidomida. A talidomida foi desenvolvido na década de 50, né? 1950, 1960. E descobriu-se que essa molécula aqui, ó, tá? Ele tinha um efeito biológico bastante interessante, né? Ele tinha um efeito de antináusea, de diminuir a sensação de enjoo, tá? Se você analisar essa estrutura aqui, essa parte aqui é planar, né? Essa parte aqui e essa parte. Ele tem esse nitrogênio com 3 ligações, e nitrogênio ligado a um carbono. Esse carbono tem um hidrogênio aqui escondido, certo? E esse carbono aqui está ligado com 4 grupos diferentes. E ele está com essa estrelinha aqui. O que é essa estrelinha? É o bendito carbono assimétrico.
Então, essa molécula aqui, eu vou ter as duas formas. Como eu tenho só um carbono assimétrico, eu posso ter a de configuração R e a de configuração S. Eu tenho 2 estereoisômeros possíveis, certo? Então, é uma molécula com um centro quiral só, um carbono assimétrico. E naquela época, na década de 50 e 60, quando se sintetizava no laboratório, né, a síntese orgânica já era bem avançada nessa época, ele tinha um porém ainda que quando você faz síntese no laboratório, você não consegue sintetizar só um ou só o outro. Você sempre vai ter as reações sempre são sempre vão se modernizando, né? E naquela época eram reações bem simplificadas, onde você gerava uma mistura de produto. Então, no começo, eles comercializavam na mistura RS, tá? Então, ele administrava a talidomida como uma mistura, tá? Apesar de ter a mesma conectividade, eu tenho uma mistura de 2 estereoisômeros. E aí descobriu-se que o R, tá? Que é esse estereoisômero aqui, é o que causava o efeito desejado de antináusea, tá? E nessa época era muito usado principalmente por gestantes, né, para diminuir a sensação de enjoo. E descobriu-se mais tarde que o S ele tem um efeito teratogênico. E esse efeito teratogênico foi visível após os partos, né? As crianças nasciam com os membros superiores e inferiores atrofiados. Alguns casos só os membros superiores, alguns casos só um braço. E teve casos em que os 4 membros estavam atrofiados e se atribuiu ao S como o responsável por isso. Tá? Então, olha como é importante a quiralidade. Você precisa, hoje em dia, existem agências reguladoras super rígidas. Uma das coisas que a Anvisa norte-americana, que é a FDA, que controla a comercialização de novos fármacos, né, novos medicamentos, é que se você descobre uma molécula não, um composto, né, você não consegue trabalhar com uma molécula, você trabalha com uma massa contendo várias moléculas. Mas se você trabalha com um composto que tem carbonos quirais, carbonos assimétricos, você precisa provar a eficácia para um e descobrir o que o outro faz. Né? Você tem que descobrir qual que tem o efeito desejado e qual que dá o efeito indesejado. Se você descobre que um deles tem um efeito tão ruim, devastador, você só pode sintetizar esse aqui, tá? E se tiver um efeito devastador mesmo para o outro, você precisa colocar na bula e, por exemplo, isso aqui causou malformação para o feto, então você tem que proibir para a gestante tomar, tá? Infelizmente, as gestantes era um fármaco voltado para gestantes, para diminuir a sensação de enjoo, só que aí o outro enantiômero causou uma formação do feto. Tá? Qual que é a justificativa disso? Bioquímica, estrutura, propriedades, funções e biomoléculas. Olha como tem uma relação com uma interdisciplinaridade aqui. No curso de bioquímica, quando a gente analisa proteínas, a gente estuda as estruturas primária, secundária, terciária, caramba. E aí, nas estruturas primárias, é aquela que distingue apenas a sequência de aminoácidos. E quando a gente falava de aminoácidos, a gente mostrava lá a estrutura básica de um aminoácido, tem a função ácido, tem a função amino, e tem um grupo R aqui que distingue um aminoácido do outro, certo? E olha esse carbono aqui, os aminoácidos são quirais também, com exceção da glicina, tá? Que é com R hidrogênio. Quase todos os aminoácidos são quirais, com exceção da glicina. Consequentemente, as proteínas que agem como receptores para fármacos, tá? Muitos receptores onde o fármaco vai agir para dar o efeito, geralmente são proteínas, né? São proteínas de membrana ou algumas enzimas, tá? Mas são proteínas, na maioria dos casos, né? Muitos mecanismos farmacológicos se dão pela interação entre o fármaco e um receptor de uma célula, né? Ou de uma organela citoplasmática. Geralmente são proteínas. Como as proteínas também são quirais, pelo fato dos aminoácidos serem quirais, tá? Ela vai ter uma certa especificidade. O que seria isso? Se você tem uma molécula quiral, né? A superfície da proteína, essa chapa aqui, ela vai interagir de uma forma bem específica, tá? Porque as proteínas são quirais. Como exemplificar isso? Vamos supor que a gente usou as mãos como moléculas quirais, né? Vamos supor que agora as mãos são proteínas, tá? A minha mão é uma proteína e a mão de vocês é o fármaco. Se eu estendo a mão direita, qual a mão que você vai estender para me cumprimentar, por exemplo? Vai ser só a mão direita, certo? E se eu estender minha mão esquerda, vamos supor que é outra proteína, vai estender a mão esquerda. Então, se você
uma pessoa com a mistura de isômeros, de estereoisômeros, um deles vai atuar com o receptor desejado e o outro, como ele tem uma configuração diferente, né, ele não vai interagir da mesma forma com o receptor que está associado à doença que a gente quer amenizar. Né? Isso vai fazer com que isso aqui vá atuar em um outro receptor diferente de outra organela que a gente não esperava. Isso vai dar uma espécie de efeito colateral. Não sei se vocês estão dormindo ainda ou estão entendendo, mas se vocês têm superfícies quirais, ele vai interagir preferencialmente com uma molécula que também quiral. Tá? As enzimas são muito assim. Tá? Muitas enzimas são proteínas e elas têm preferência de reagir com um em relação a outra molécula, caso eles sejam estereoisômeros, tá? E receptores também são assim. Então, por isso que muitos fármacos, um tem o efeito desejado e o outro pode dar o efeito colateral, porque ele não vai interagir com o receptor da proteína de interesse e acaba interagindo com outros receptores nada a ver. Eu tenho alguns exemplos aqui curiosos dessa importância da quiralidade. O limoneno é uma molécula, é um óleo essencial, um terpeno. Ele tem um carbono assimétrico aqui, um carbono assimétrico, então eu tenho o R e o S, tá? Eu falei ao contrário. E olha que interessante, isso aqui tem um efeito olfativo, né? O limoneno S, quando ele interage com os receptores olfativos, ele vai dar uma sensação de odor de limão. Enquanto que o limoneno R, na verdade é pinho, né? Eu traduzi para limão, mas é mais para pinho, vai. E o R, ele tem um odor de laranja. Tá? E quando a gente tinha aula presencial, né? Antigamente a gente levava, limoneno não é muito caro, tá? A gente levava na aula 2 frasquinhos, a gente abria, pedia para os alunos cheirar um e o outro. E eles percebiam diferença de cheiro. Apesar de serem moléculas muito parecidas, né? Onde a relação é apenas uma relação de objeto-imagem, eles têm propriedades biológicas diferentes. Olha só que interessante. Outro exemplo é a asparagina. A asparagina ele é utilizado como matéria-prima para o aspartame. Tá? O aspartame não é isso daqui, mas pelo nome, ele é uma matéria-prima para você sintetizar o aspartame. O aspartame é sintético. E um deles tem um efeito doce. Você coloca a asparagina já na boca, já tem um gosto doce. E o outro, ele tem um gosto amargo. Então, diz a lenda que as primeiras gerações de adoçantes que apareceram no mercado, eu cheguei a perceber isso, né? As primeiras gerações de adoçantes, pode perguntar para os pais de vocês, os adoçantes de antigamente, ele dava um gosto doce, mas no finalzinho ele dava um gosto amargo, tá? Principalmente aspartame. Por causa disso aqui, creio eu, que a asparagina que eles usavam era uma asparagina sintética, tinha a mistura de... Na verdade, isso aqui a gente vai ver, isso aqui é um spoiler da aula do próximo tópico, é possível você inverter um para o outro, tá? Mas isso é em meio ácido, meio básico. Então, são reações ácido-básico que podem levar ao outro, mas isso aí é spoiler para a próxima aula. E muitos fármacos possuem centros esterogênicos ou carbonos assimétricos ou outros elementos que podem ter quiralidade, tá? Quiralidade você não precisa ter só no carbono. Quiralidade você pode ter no enxofre, como a gente está tendo aqui também, no caso do Nexium. Em 2006, esse aqui é um dado que está muito desatualizado, pessoal, mas é o que eu peguei da aula antiga. Aqui estão mostrados os 4 fármacos mais vendidos sob prescrição no mundo em 2006. Tá? Então, não são aqueles que são vendidos na prateleira. A gente sabe que tem aspirina, ibuprofeno, paracetamol, esses são, obviamente, os mais vendidos. Mas com prescrição, né? Com prescrição foram esses 4. O Lipitor, que é usado para diminuir o teor de colesterol. Provavelmente algum parente seu ou algum de nós aqui já deve ter tomado uma estatina. Estatina é uma classe de moléculas usadas para diminuir colesterol, tá? Então, o Lipitor faz parte de estatinas. Isso aqui é o nome comercial, depois caiu a patente, e aí começaram a vender como genérico. O nome disso aqui, o genérico dele, o psicoativo, na verdade, né? É o atorvastatina. Não sei se algum de vocês já ouviu falar disso. Tá? É uma estatina. Existem vários outros tipos de estatina usados para redução do colesterol. O Plavix... esqueci agora, deu branco agora no Nexium do Plavix. Um é para infarto e outro para úlcera, se não me engano.
tá? O Advair Discus, isso aqui é para asma. É um disquinho roxo, tá? Quem tem parente que tem asma, vocês provavelmente já deve ter visto um remedinho com embalagem roxa. A pessoa inala isso aí para passar a crise de asma. E olha quantos centros estereogênicos tem isso aqui, tá? Tem muitos. Aqui eu tenho aqui, nesse aqui eu tenho 2, e nesse aqui eu tenho no enxofre, tá? No enxofre eu posso ter 2 formas aqui, com oxigênio para frente ou com oxigênio para trás. Tá? Então a gente tem muitos fármacos, existem muitos fármacos, acho que tem mais exemplos aqui. Ó, opioides, eu já falei da morfina, né, da heroína, naquela aula de desenhar estruturas de 2 dimensões. A heroína tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos assimétricos. Colesterol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos assimétricos. O Tamiflu, que foi muito usado na época de uma epidemia de gripe que a gente teve anos atrás, tá? Era o único fármaco usado para tratamento da gripe H1N1, H5N1, H1N1, tá? Era o único que usado para tratamento. É uma molécula relativamente simples, mas tem 3 centros estereogênicos. Então, se a gente fizer essa regrinha de 2 elevado a n, a gente teria 8 estereoisómeros possíveis para essa molécula. Aqui eu teria 2 elevado à quinta, certo? Seria 32 isômeros possíveis. E aqui imagina a quantidade de isômeros que eu poderia ter do colesterol. Tudo bem? Professor, você falou bastante de moléculas quirais, RS. No laboratório, como é que funciona isso? Como é que a gente tenta... existe alguma forma de enxergar isso, né? Quando a gente trabalha isso no laboratório? Enxergar, a única maneira de você conseguir enxergar o R e o S, enxergar a molécula, entre aspas, é você fazendo o cristal dele e fazendo um raio-x, tá? Então, se você usar uma técnica de difração por raio-x de um cristal, a difração de raio-x vai mostrar justamente a disposição das moléculas no espaço. E aí você vai ver se realmente você tem um estereoisômero ou outro. Então, vamos supor que você está no laboratório e você sintetizou e você não sabe se é o R ou se é o S. Se você tem a possibilidade de transformar essas moléculas em cristais, você fazendo uma difração de raio-x, você consegue identificar se é um ou se é outro. Agora, se você tem um dado da literatura, que é o dado de desvio de plano-luz polarizada, você também consegue distinguir, saber quem que é um, quem que é o outro. Só que você precisa ter, essa molécula precisa ser conhecida na literatura, tá? Como que funciona isso? O desvio da luz polarizada funciona o seguinte: você tem um polarímetro, que é o equipamento para isso. Ele lembra muito o espectrofotômetro do experimento de bioquímica, tá? Você tem uma fonte de luz, um monocromador, mas aqui nesse caso um polarizador. Ele vai pegar a luz comum e jogar tudo no mesmo plano. E aí você tem uma cubeta com sua amostra, bem parecido com o espectrofotômetro, tá? Se essa luz não desviar, quer dizer, se ele passar com o mesmo ângulo, né, se esse plano não tiver desvio, não tiver alteração no plano, significa que essa molécula é aquiral. Tá? Você precisa ter certeza que a molécula que você colocou dentro da cubeta é uma molécula só, é um composto só. Você não pode jogar, tipo, uma mistureba lá, tá? Vai dar errado. Isso aqui só funciona com substâncias puras, a princípio. E se você tem uma substância pura, que você tem certeza que ela é aquiral, o que vai acontecer? Com a luz polarizada, ela vai ter um desvio quando interagir com essa molécula quiral, e esse desvio a gente chama de alfa. Tá? E, na verdade, esse alfa ele pode ter um valor positivo ou ele pode ter um valor negativo. Então, a gente costuma dizer alfa mais ou alfa menos. Tá? Professor, existe outra maneira de fazer isso, de saber quem que é o R e quem que é o S? Não tem. Tá? Os enantiômeros, o R e o S, eles vão ter propriedades físicas praticamente idênticas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. A única coisa que distingue um isômero do outro é a interação com a luz polarizada. Então, se você tiver um polarímetro no laboratório e você mede o desvio do plano da luz polarizada com R metilbutanol e com S metilbutanol, você vai ter como resposta valores de alfa, né, que a gente chama de alfa-D, positivo e negativo para o outro enantiômero. Né? Então, enquanto para um enantiômero ele vai desviar para o mais, o outro enantiômero vai desviar para o menos. Tá? Só que uma coisa muito importante que cria confusão até para alunos para quem faz pesquisa, tá? O R não significa que está atrelado ao mais. Tá? Existem muitas moléculas quirais na natureza e as estruturas são bem distintas. O R pode ser que dê mais, pode ser que dê menos no desvio da luz. Se o R der mais, significa que o S vai ser menos. Aí sim. Agora pode ter moléculas que o R é o menos e aí significa que o S vai ter que ser mais. Tá? Então o sinal
não está diretamente relacionada à configuração RS, mas está relacionada a um dos enantiômeros. Então, se um enantiômero deu mais, o outro tem que dar menos. Tá? É isso que eu quero dizer. Esse D aqui está relacionado muito à transição eletrônica da radiação dessa molécula com uma lâmpada de sódio, que é a lâmpada mais usada para fazer esse experimento. Tá? E a rotação específica é um dado característico do composto, acaba virando uma propriedade do composto. Então, se você tiver na bancada 2 frascos e você esqueceu de rotular se é o R ou se é o S, você pega um dos frascos, tira um pouco do líquido, isso aqui é um líquido provavelmente, coloca no polarímetro. Se o sinal dele deu positivo, significa que você tem um R. Se der negativo, significa que você tem um S. E se der zero, professor? Se der zero, zero significa o que mesmo? Que você tem uma mistura dos dois. Então, você tem uma mistura ou você está analisando outra coisa. Uma molécula aquiral. Tá? Como chama essa mistura que dá 0 graus de rotação? A gente chama isso de mistura racêmica. Mistura racêmica é quando você tem 50% do R e 50% do S. Tá? Isso acontece muito. Quando você sintetiza moléculas, você pode ter misturas dos dois. Certo, pessoal? Ih, tá faltando um slide aqui, pessoal. Como a gente tem ainda um tempinho, eu vou espelhar um exercício aqui, pessoal. É rapidinho esse exercício. Deixa eu ver se eu acho ele. Achei. Vou projetar o exercício. Depois eu coloco aqui no... Um exercício relativamente rápido, pessoal. Tá? Dá para fazer em 15 minutos, creio. O exercício pergunta... caramba. Poxa. Pessoal, perdi aqui. O exercício pergunta assim. Quais grupos... Então, eu tenho um grupo aqui, vou assinalar em azul, eu vou assinalar outro grupo em roxo e vou assinalar outro grupo em verde. Tá? A pergunta é a seguinte, quais desses grupos são de compostos quirais, aquirais e compostos mesos? Eu vou dar uns 3 minutinhos e aí, tá? Ou quem já puder responder. Alguém tem alguma ideia? A Gabriela e o Giovanni acham que o roxo é o meso, tá? Então, a gente já elimina, talvez, será que é o meso? Acertaram, que são compostos meso. Se você bater o olho aqui, ó, você tem um plano de simetria para essa molécula, você tem presença de carbonos assimétricos, certo? Carbonos com 4 substituintes diferentes. E você tem um plano de simetria que divide em 2 metades iguais. Professor, e para esse aqui? Então, esse aqui é difícil de ver o plano de simetria. Aí eu vou ter que fazer vou ter que mudar a conformação um pouco disso aqui. Então, é como se eu tivesse... vamos jogar essa ligação aqui, ó, para cá, na vertical. Como que ficaria? Metil, OH, ligação... Agora eu vou jogar isso aqui para baixo, pessoal. Quando você joga assim para baixo, você continua o zigue-zague. Agora eu vou continuar o zigue-zague assim, ó. Vou colocar o metil aqui, tá? E aqui eu vou ter uma ligação com o OH. Se vocês observarem, forçarem um pouco a visualização, quando eu faço esse movimento aqui da ligação, esse OH vai acabar ficando para frente, tá? E olha só, agora eu tenho uma molécula simétrica. Eu estou numa conformação que eu consigo visualizar o plano de simetria. Aqui é difícil, tá? Aqui é difícil, realmente é difícil. Então, você tem que dar uma giradinha nessa ligação. Na verdade, girar aqui, né? Girar para jogar essa ligação na horizontal, que eu fiz aqui. E terminar de desenhar e sacar que eu inverti. Não que eu inverti a configuração, é que aqui continua a mesma. Tá? Se você não acredita no que eu falei, você pode fazer a atribuição da configuração absoluta. Então, para esse aqui eu não mexi. Né? Prova para mim, professor, que você... tem a mesma configuração absoluta aqui, ó. 1, 2, 3, hidrogênio para frente. R, S. Então, prova que esse aqui também é S. 1, 2, 3, hidrogênio para trás. Anti-horário, hidrogênio para trás. Anti-horário, S, tá? Esse lado aqui eu não mexi, tá aqui. Então, eu tenho a mesma estrutura desenhada de uma alta forma a fim de conseguir ver o plano de simetria. Certo? Agora, eu tenho esses dois aqui, pessoal. O azul... O que vocês acham que é o grupo azul? Aquiral. Legal, Renato. Esse aqui é o grupo dos aquirais, tá? Como que eu sei que são aquirais? Bem, esse aqui é fácil, né? Carbono com 2 cloros, 2 substituintes iguais. Então, já desclassifica, já é aquiral. Alcenos, duplas ligações, não entram nesse quesito de quiral, aquiral ou meso, tá? A gente só analisa carbonos assimétricos. Eu não tenho carbonos assimétricos, eu tenho carbonos sp3 e carbonos de duplas ligações. Carbonos de duplas ligações podem ser centros assimétricos, tá? Mas é de outro tipo de serisomeria, cis-trans. A gente ainda está no carbonos
moléculas contendo centros quirais, tá? Professor, esse aqui não é um centro quiral? Então, aqui eu tenho metil, OH, CH2, CH2, empatou. Então, vamos ver o próximo. CH2, CH2, empatou. Então, significa que esse lado aqui está ligado igual a esse lado aqui. Então, eu tenho dois substituintes iguais, vamos dizer assim. Então, ele entra mais ou menos nesse caso aqui dos dois cloros. Então, eu tenho 4 substituintes. Os dois substituintes deles são iguais. Então, faz com que eles sejam aquirais. Então, sobrou o verde aqui para analisar que esse aqui são os quirais. Tá? Como eu sei que são quirais? A gente precisa analisar se tem ou carbono com 4 ligações diferentes, tá? Mas só achar um carbono com 4 ligações não significa que ele vai ser quiral. Eu posso ter um composto mescla, pessoal, toma cuidado. Principalmente quando eu tenho 2 centros quirais. Se eu tiver só um, beleza, tá? Então, nesse caso aqui, eu só tenho um. Os 4 substituintes são diferentes. Aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho só ligações simples. Então, esse lado já faz com que seja diferente desse aqui. Eu tenho um hidrogênio escondido. Tá? Esse lado, esse carbono também é diferente, porque aqui eu tenho CH2 e aqui eu tenho CD2 de deutério, então já faz com que esse lado seja diferente desse. Aqui também é a mesma coisa, olha a diferença desse com esse, tá? Esse lado aqui direito era igual a esse lado esquerdo. Aqui não, tem uma dupla. Então, vai fazer com que eu tenha 4 substituintes diferentes. Parecido com esse caso, né? Aqui, esse carbono, esse aqui é um aminoácido, tá? Eu tenho 4 ligações diferentes aqui. E aqui, pessoal, eu tenho 2 carbonos assimétricos. Como sei se é quiral ou meso? Tem plano de simetria? Não tem plano de simetria. Então, esse aqui é quiral, tá? Por não ter um plano de simetria. Então, essa molécula vai ser quiral. Esse último aqui é bem complicado. Tá? Eu tenho vários carbonos, uma molécula bem complicada, é como se fosse uma piramidezinha, não uma piramidezinha, parece uma barraquinha, né? Eu tenho um formato de barraquinha. Essa ligação mais escura são carbonos que estão apontando para fora. Tem um anel de 7 aqui, é uma molécula bem complexa. Mas o importante é o seguinte, eu tenho vários centros, eu tenho vários carbonos assimétricos nessa molécula, que eu estou apagando aqui. Mas o importante é vocês visualizarem que eu não tenho uma simetria nessa molécula, né? Eu tenho vários carbonos assimétricos. Esse é um carbono assimétrico, 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 assimétrico. Eu tenho pelo menos 4 aqui, que eu olhando à primeira vista, tá? Eu uso esse aqui é de duplo, não entra, né? Eu tenho 4 centros heterogênicos, 4 carbonos assimétricos. Mas a molécula não tem plano de simetria, não tem nada que consiga dividir em 2 partes iguais. Então, ele vai ser quiral, tá? Esse caso aqui é o caso mais difícil de visualizar, tá? Esse aqui é um caso que a gente não usa RS. É um caso de moléculas... Essa função orgânica aqui, carbono dupla, é chamada de alenos, tá? Para visualizar isso, eu vou precisar, rapidinho, pessoal, já estou acabando. Vou precisar visualizar o... Deixa eu ver, vocês podem usar esse programinha, que é o programinha clássico, que eu já estou pela terceira vez divulgando, mas eu vou colocar aqui, tá? Então, aqui na tela do Jmol, eu vou desenhar uma dupla retinha, eu vou desenhar uma outra dupla ligada nele. Olha lá, tá? Não sei se vocês estão lembrados, mas lá na estrutura eu tinha um CH3 desse lado. Deixa eu fazer uma colinha aqui. CH3 e um Cl no outro. E aqui eu vou colocar um Cl. Oxi. Tem que voltar atrás. Fazer uma ligação. Isso aqui é diferente do Kendall, tá? Olhando assim, parece uma molécula planar, né? Mas se eu colocar agora para 3 dimensões, olha como que é essa estrutura, tá? Aqui tá os 3 carbonos fazendo duplas. Aqui tá o CH3 e aqui tá o cloro, tá? Eu vou colocar no eixo das duplas. Olha o que acontece. Parece que é um carbono com 2 hidrogênios, um cloro e um CH3, né? Mas não. Aqui é como se fosse planos de simetria que a gente fala. Tem um plano assim e um plano assim, tá? Então, se a gente olhar para esse carbono, eu tenho um plano aqui da tela, só que olha como tá as duas ligações do terceiro carbono. É como se uma tivesse assim e outra tivesse assim, né? Um tivesse nesse plano e outro tivesse no plano. Então, eu tenho uma dessimetria de planos. E essa dessimetria, se você fizer a imagem especular, ela não é sobreponível a essa. Então, se você desenhar um enantiômero disso aqui, né, um possível enantiômero, e tentar sobrepor, não vai conseguir sobrepor, tá? Apesar daqui ser hidrogênio e hidrogênio, como eles estão em planos diferentes, isso aqui é quiral, tá? Acredite ou não. Tá, mas isso aqui é mais para pós-graduação, para quem for estudar química orgânica nível hard. Tá? A gente não costuma dar isso para graduação. Então, a gente tem aqui um caso que aqui eu tenho um plano horizontal e aqui eu tenho um plano vertical, né? Eu tenho 2 planos assim. Então, vai ser uma quiralidade mais ou menos assim, tá? Desse jeito. E existe uma regrinha para você dar, atribuir a configuração para isso aqui, tá? Ele é um pouquinho diferente do RS.
Então aí já foge, aí já é um outro caso de estereoisomeria, outra maneira de dar nomes e você classificar um em relação ao outro, tá? Distinguir um do outro. Deixa eu ver se ele consegue desenhar o outro. Eu tentei fazer agora há pouco, mas não consegui. Esse programinha não, infelizmente ele não consegue distinguir os dois aqui, tá? Mas esse é o caso mais difícil. Tudo bem? Aula